Paz de Cristo, amados. A palavra que eu tenho para vocês hoje é essa. Se encontra lá em Filipenses, capítulo 1, do versículo 27 ao 30, que diz: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante de vós outros, que estáis firme, um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendo o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Irmãos, a palavra que tenho para você hoje, Paulo ele vinha falando, ele começa falando a respeito de testemunho, sobre viver de modo digno do Evangelho. Para você, como é que seria viver de modo digno do Evangelho? Isso é para você refletir. Seria segundo a palavra de Deus. Eu e você, como representante de Deus aqui na terra, como cristãos, nós temos que viver de modo digno do Evangelho. De tudo aquilo que a gente faz ou irá fazer, a gente temos que viver de modo digno do Evangelho, nos fortalecendo, nos enchendo do Espírito Santo. E Paulo ainda fala mais assim, para que eu indo ver-vos, vós outros, ou estando ausente, no tocante de vós outros, que estáis firmes no seu Espírito. Para que mesmo nós nem não vê fulano de tal, mas eu escuto falar bem dele. Nós temos que dar testemunho, nós temos que procurar ser luz aonde a gente chega. Nós sermos diferentes, pelo fato de nós sermos embaixadores de Cristo aqui na terra. No seu círculo de amizade você tem que fazer a diferença. No seu colégio, na sua rua, na sua casa. Até seus familiares têm que lhe ver diferente. Tem que lhe ver você como um referencial no meio deles. E ele continua: e que nada estejais intimidados pelos adversários. Irmão, eu não sei se já passou por isso, mas eu já passei. De pessoas tirarem onda, pessoas às vezes só tá resenha porque a gente é crente, você quer ser santo. Não, mas ele é santinho. Não, é porque isso e aquilo. Irmãos, não seja intimidado por isso. Não pare a caminhada por isso. Na medida com que isso aconteça, que as pessoas comecem a abusar, tenha certeza que você está no caminho certo. Paulo ele se orgulhava quando ele era humilhado. Ele se orgulhava quando os outros começavam a massacrar ele, bater nele. Aí era a certeza de que ele estava no caminho certo. Quando a jornada começa a parecer difícil, quando a estrada começa a parecer cheia de buraco e tal, é porque você está no caminho certo. O caminho do cristianário é fácil, porque é a contramão do mundo. Prossiga com fé. Deus está com você. E ele continua falando mais, pois que para eles é evidente prova de perdição. Outras palavras está dizendo, porque para nós, para eles, aliás, é evidente prova de perdição, é perca de tempo. Para eles, a gente está perdendo tempo. Mas para nós, na verdade, é salvação. Isso da parte de Deus. Para eles é perdição. Para nós é salvação que Deus nos dá. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo. Irmão, nem tudo... isso aqui é a palavra. Deus não te chamou para tu viver num hotel 5 estrelas, não. Ele te chamou para padecer com Ele. Para sofrer por amor de Cristo. Sofrer por amor de Cristo. E não somente de crer. O que é que acontece? Muitas pessoas pensam que o simples fato de crer é o suficiente. Isso não existe. Muita gente fala, mas eu creio em Deus. Rapaz, até o diabo crê. E treme de medo. Crer não é o suficiente. A gente temos que crer e pôr em prática tudo aquilo que Ele manda.
Nós temos que procurar dar testemunho, o ele falou aqui, que os outros venham ver a gente como referencial, luz, sal. Nós temos que procurar não parar na caminhada, porque muitos vão começar a abusar, vão começar a tirar onda e etc. Mas nós não vamos parar a caminhada, porque nós estamos no caminho certo. E na medida com que nós padecemos com essas dificuldades, essas coisas e tal que aparecem no nosso caminho, é porque nós estamos no caminho certo. E crer não é o suficiente. E ele continua: tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. O combate que Paulo viveu, todo mundo conhece a história. Ele sofreu muito, ele foi apedrejado, ele recebeu muita paulada, ele naufragou num barco quando estava viajando para fazer a obra de Deus. Ele sofreu muito, foi jogado para fora de uma cidade, depois de um cacete muito bem dado. A gente nem está sofrendo isso tudo, e a gente está vendo dificuldade. Irmãos, existe um combate espiritual. Prevaleça o espírito. Dê um bom exemplo, um bom testemunho. Siga o caminho. Não pare. Não pare. O que o inimigo quer da gente é que a gente pare no meio da caminhada. Mas não pare não, porque o caminho no final tem uma vitória. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Que Deus queira te abençoar em nome de Jesus.